Sabe aquela sensação de que a felicidade plena, aquela sem nenhuma culpa, parece que está sempre um pouquinho fora do nosso alcance? Pois é, nessa análise a gente vai mergulhar numa perspectiva bem interessante que sugere que tem uma única ideia por trás de tudo isso. Então, vamos começar com a primeira parte, o preço da felicidade. É aqui que a nossa jornada começa, explorando essa ideia de que a alegria parece que sempre vem com uma conta para pagar. Afinal, de onde vem essa sensação, né? De que a gente não merece ser totalmente feliz, ou que se a gente chegar lá, alguma coisa ruim vai ter que acontecer para compensar. É um sentimento que, vamos combinar, muita gente conhece. E olha que interessante. Segundo o material que a gente está analisando aqui, a resposta para isso está numa crença muito, mas muito profunda. A crença no pecado. É essa ideia, só essa ideia, que acaba construindo toda uma estrutura mental que nos impede de sentir paz. Beleza? Vamos para a segunda parte, então. A lógica do sofrimento. Agora a gente vai entender como essa crença no pecado cria uma espécie de efeito dominó na nossa mente, uma sequência de pensamentos que parece não ter fim. E a progressão é a seguinte, e é quase assustadoramente lógica. Primeiro vem a crença no pecado. Ok, se a gente aceita que o pecado existe, o próximo passo da mente é, bom, então a punição é necessária, certo? E se tem que ter punição, logo o sofrimento se torna justificado. É uma corrente, uma coisa leva a outra de forma quase que inevitável. E aí que está o pulo do gato. Dentro dessa lógica, a dor deixa de ser vista como algo ruim, algo a ser evitado. Não, ela passa a ser uma consequência justa. O sofrimento vira uma espécie de pagamento, sabe? Uma penitência que a gente tem que passar. O resultado disso? Bom, como o material aponta, isso cria um peso enorme nas costas. Um peso inconsciente. Aquela sensação constante de que não dá para relaxar e ser feliz de verdade porque tem sempre uma conta pendente, uma dívida para pagar. E o mais louco é que a mente, para conseguir manter essa ideia de culpa de pé, acaba criando o próprio sofrimento que ela acha que é necessário. E essa comparação aqui mostra muito bem qual é a consequência espiritual disso tudo. A crença no pecado simplesmente distorce a imagem de um poder superior. Em vez de ser uma fonte de amor incondicional, essa força vira um juiz carrasco, que pune, que persegue. E isso, claro, gera medo, não paz. E não para por aí. Essa mesma lógica também alimenta aquela ideia de que o sofrimento purifica. Sabe, aquela noção de que para a gente ser digno ou bom, a gente precisa passar por perrengue, por dificuldade. É como se a felicidade pura fosse um prêmio que a gente só pode ganhar depois de sofrer muito. Ok, agora a gente vai para a terceira parte, uma nova perspectiva. Porque e se toda essa estrutura, toda essa lógica estiver construída em cima de uma base falsa? Vamos dar uma olhada na alternativa que o material propõe. E aqui vem a pergunta que pode mudar tudo, a pergunta que vira o jogo. E se o pecado não for uma realidade, não for um fato do universo, mas for simplesmente uma ideia, algo que a gente escolheu acreditar, uma invenção da nossa própria mente? Isso nos leva à quarta e última parte, a plenitude do ser. Porque se a gente abandona a ideia do pecado, a gente chega num lugar completamente novo, um conceito que a fonte descreve como sendo nosso estado natural. Pensa só, se o pecado é só uma ideia e a gente simplesmente decide largar essa ideia, o que acontece? A fundação inteira desmorona. Bum! Sem pecado, não tem culpa. Sem culpa, não tem por que ter punição. Aquela corrente lógica que a gente viu antes, ela simplesmente se quebra. Isso muda completamente o que a gente entende por felicidade. Ela deixa de ser aquele prêmio que a gente tem que conquistar com muito suor e sofrimento. Em vez disso, a felicidade se revela como a nossa natureza essencial. É o nosso estado padrão, nosso padrão de fábrica, por assim dizer. Então, resumindo as consequências dessa nova forma de ver as coisas. Primeiro, a culpa perde totalmente o sentido, perde o poder. Segundo, a necessidade de punição, seja aquela que a gente se impõe ou espera dos outros, some. E o mais incrível de tudo, a felicidade plena se revela. Não como uma meta lá longe, mas como o nosso estado natural, aqui e agora. Para fechar, a fonte que a gente analisou defende que a felicidade perfeita é, na verdade, a vontade suprema para a gente. E essa felicidade fica totalmente acessível ali à nossa disposição no exato momento em que a gente entende que o pecado é uma ilusão e decide deixar essa ideia para trás. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. O que é mais real, afinal? Aquele sentimento de culpa que precisa de toda uma cadeia de crenças para se sustentar? Ou o nosso estado puro de ser, que simplesmente é? A escolha de qual perspectiva adotar, como a gente viu, pode mudar absolutamente tudo.